Tudo bem, pessoal? Vamos começar então uma nova aula, um novo conteúdo. Nós vamos trabalhar hoje um pouco na prática aquilo tudo que a gente viu de CSS, aquilo que a gente já viu de HTML. Então nós vamos dar uma estudada e ver quanto que o nosso site, nosso documento HTML, ele já consegue ficar se a gente fizer um esforço da nossa parte de organizá-lo adequadamente. Tá? Então a gente já tem bastante conteúdo, tá? A gente já sabe fazer muita coisa. Mas vamos lá. Primeira parte que eu quero mostrar para vocês, eu preparei a aula baseada num documento HTML em si. Então, hoje nossos slides, na verdade, são documentos HTML. E aí nós vamos trabalhar em cima desse documento HTML. Tá? Eu vou mostrar para vocês, a gente vai dar uma olhada nas estruturas. Nós já sabemos como fazer, tá? E assim por diante. Então, esse aqui é o documento HTML da nossa aula de hoje. Tá? O documento básico ali, onde a gente vai começar as aulas. Percebo que eu montei um conjunto de dados ali da produção multimídia, tá? Está separado em caixas, falando da questão de deixar mais atrativo, e aí nós temos aqui menuzinho de navegação, início, anterior e próximo, para poder navegar nas nossas outras páginas. Percebam então aqui, ó, eu organizei no lado da tela o nosso site, ele vai ficar nesse formato aqui. Está sempre centralizado e aqui do lado vai estar o nosso código. Nessa página vocês vão perceber que não tem nada de diferente, tá? Nada considerando aqui de novo, não temos nenhuma novidade. Então, um HTML, lá um head, tá? Usando um documento de estilo aqui, chamado página 1 CSS, nós vamos ver esse estilo. Na sequência, tenho um headzinho aqui, que é esse cabeçalho. Tem o artigo, que é esse conteúdo aqui. E na parte inferior eu tenho o menu de navegação. Tá? E aí a próxima vai para a página 2. O anterior e o início é a própria página, então eles são links, mas não desempenham nenhuma função. Não vão para lugar nenhum, esses dois links. O link próximo, sim, ele vai para a próxima página. O que nós temos aqui na página CSS1? O article, tá? A configuração do article. Quando ele é um H1, tá? O fundo dele é um background. Importante a gente perceber o seguinte, que eu quero que vocês percebam que nós estamos falando que esse H1, aqui ó, esse H1 do head, ele é uma caixa, tá? Tudo aqui, o H1, o H2, todos eles são caixas e ocupam todo o espaço do elemento pai, da onde ele está dentro, tá? Então aqui, esse elemento aqui, ele ocupa todo o espaço, toda a linha, tá? Toda a caixa da borda de um lado até o outro do head. Por isso que eu deixei separado aqui, ó, nessa caixinha, para vocês entenderem isso. Então, aqui é uma caixa, daqui até aqui, tá? Da esquerda até a direita é uma caixa. O H1, que é o título aqui, ele começa no canto da caixa e vai até o outro final da caixa. E HTML vai ser todo assim, todo ele separado em caixas, tá? Então, eu estava falando do head lá, mas aqui o primeiro é do article, tá? Mas vamos começar de tudo, do maior de todos. O body, eu configurei aqui margem esquerda 0, o restante alto, ou seja, margem superior 0, o restante alto. Largura do body, eu coloquei 700 pixels, vocês podem, se a gente aumentar aqui para 800, por exemplo, ele vai aumentar lá, ó, os elementos. E eu coloquei um background aqui, esse verdinho apagado aí, só para dar um destaque. Coloquei uma margem em todos os elementos do head, do article e do nave, para eles se separarem.
uma margem top de 15. Então eu tirei a margem do body, mas eu coloquei uma margem no top do head aqui, ó. Então por isso que está separado. Tem essa margem do article para o head e essa margem do nav para o head. Então eu fui separando como margens, tá? E coloquei uma borda em volta de cada um desses elementos, tá? Uma borda sólida de 3 pixels, que é essa bordinha verde que vocês estão vendo. Aí eu configurei o cabeçalho da página. Coloquei um head, o alinhamento do texto ao centro. E aí eu configurei o H1, tamanho da fonte, o estilo da fonte. O H2 é a mesma coisa. O link, tá? Perceba que tem um link aqui, ó. Esse link do e-mail aqui é um link, tá? Ele não está decorado, etc, tá? E quando eu passo o mouse, ele muda de cor, ó. Então é o hover lá, tá certo? Bom, esse é o nosso link. Aí nós temos o artigo principal, é essa parte inicial aqui do nosso artigo, só está o H1 formatado diferente aqui, né? Então tem background, a cor, um padding, tá? Um espaçamento em cima e nas laterais, tá? Quando a gente formata 2 é em cima e nas laterais, sempre em sentido horário. E o menu que está aqui embaixo, que tem um pouquinho mais de formatação, porque o texto está alinhado no centro. Eu tenho uma lista que não tem nada, né? Não tem bolinha, não tem número, não tem nada. E eu estou fazendo um display em bloco e em linha, tá? Ele fica mais escurinho quando eu passo o mouse, ó, tá? E o link lá não tem decoração, o fonte é negrito e a cor dele é preta, tá? A cor é black. Então, nada de novo aqui, só estou aplicando o meu CSS no documento HTML, tá? Então, explicada essa parte aqui, vamos partir para a próxima página, que vem aqui quebrando os quadrados, tá? O que eu fiz aqui, ó? Quebrei os quadrados da nossa página. Olha o quão diferente fica com esses cantos aqui arredondados, tá? Ele fica bem mais suave para visualização, tá? Como que eu fiz isso? Só no CSS, tá? A página 2, ó, ela tem lá o mesmo head, o article mudou um pouquinho aqui o conteúdo do article e tem aqui a parte inferior, que é a parte dos menus. Onde eu quebrei aqui, percebo que aqui não tem nada diferente, só mudou o CSS, tá? E no CSS da página 2 é que eu faço essa quebro esses cantos, tá? Aonde? Com essa propriedade aqui, ó. Então, meu article, meu head, meu nav, eles têm um raio na borda de 15 pixels, tá? Que é para fazer essa voltinha. Dá para aumentar, por exemplo, se eu fizer 45 pixels, tá? Ele vai ficando cada vez mais fechadinho, mais bolinha, né? Tá? 90 pixels, por exemplo, olha lá, ele vai aumentando ali o formato da bola aqui, né? Tá? E aí vocês podem brincar à vontade com isso. Eu deixei aqui 15 pixels para poder ficar só a quebrar os cantinhos mesmo. Então essa propriedade Board Radius, ele quebra esses cantos. Só que ele só é visível isso daqui quando existe as bordas, tá? Senão se eu não tiver definido a borda, isso vai acontecer, só que não vai ser visível, ok? Apliquei também a mesma raio aqui para os itens, né? Do LI, por isso que quando eu ponho o mouse aqui, ó, ficou como uma bolinha,
tá certo? Tá? E aí eu coloquei mais um elemento aqui, ó, que é o Go Code. Esse Go Code também tem um botãozinho aqui, ó. Então o texto alinhado à direita, tem um padzinho lá em itálico, não tem decoração. E também tem um raio aqui de 5 pixels só para quebrar aqui, se quiser deixar 90 pixels, por exemplo, também dá para deixar ele mais ovalzinho aí do jeito que vocês quiserem. Então, fiz isso. Esse botãozinho Go Code, ele simplesmente está mostrando aqui para a gente, ó. Então, o HTML mesmo, tá? E aí aqui temos um estilo aplicado, tá? Nessa página, tá? A página que é o código 1. Então nós vamos ver aqui, ó, a página código 1 HTML. Ela tem o head, tem o article e tem o rodapé. Tanto que observem aqui, ó, o rodapézinho dela aqui, eu coloquei só o botãozinho voltar, não coloquei navegação, porque não faz parte da estrutura do site. Mas olha que interessante esse pré, tá? Onde está colocado o nosso documento aqui, o nosso código de exemplo, tá? Eu coloquei dentro da tag code, tá? Então ele está lá dentro da tag code. E aí eu coloquei aqui, ó, uma tag nova, tá? Essa tag nova é a tag div, ok? O div não tem sentido eu colocar aqui um article, um title, um footer, nenhum elemento semântico aqui para separar essa parte do nosso HTML. Então ele não tem semântica, mas eu quero visualmente separar essa caixinha aqui, ó, tá? Do estilo sheet aqui, de uma forma visual, mas para isso eu preciso fazer uma caixa em volta desse elemento. Essa caixa é o elemento div, tá? Esse elemento, a tagzinha div, e fecha com barra div, tudo que eu fizer dentro de um div para outro está dentro dessa caixa. Então esse aqui é o conteúdo novo que nós estamos vendo hoje. O que eu fiz aqui? Criei um destaque, o span, aqui é uma tagzinha de destaque, você separa, só formar uma caixa para a gente poder aplicar um estilo. Então, na classe início e o outro span aqui embaixo na classe final, para simplesmente colocar essas duas caixinhas aqui, ó, style sheet aqui em cima e o end ponto aqui embaixo, para ficar dessa ideia da formatação de um código, tá? Aí pulei uma linha aqui, ó, e aqui vem o code, o código que está sendo formatado aqui, ó, dentro do pré, tá? Que é exatamente o código que eu mostrei para vocês agora há pouco e que define aqui tanto para o head, o article e o nav as propriedades. E aí destacando aqui, ó, a border radius de 15 pixels para dar essa quebrinha aqui. Então, a função do div é exatamente essa, fazer uma quebra na página aqui, fazendo um destaque, tá? Visual, tá? Fazendo uma caixa que não tem significado semântico. Temos lá então agora o código 1 CSS, e aí lá no final eu fiz as formatações. Percebam que aqui no prompt ele tem uma largura máxima de 80 pixels, e aí eu configurei aqui o background dele, tá? Um cinza aqui, tá? A gente pode mexer nessas cores aqui, deixar um pouco mais claro, por exemplo, tá? E a hora que eu atualizar aqui ele muda. O background aqui, ó, dá a ideia de ser um prompt mesmo, tá? E o prompt é a caixa inteira do div, tá? Percebo que ela tem também, ó, um radius, tá? Que se quiserem aumentar a borda aqui, a curvatura e assim por diante também, ela é possível lá, tá? Só que aqui, ó, eu não coloquei um radius aqui nesse elemento do início aqui, nesse span. Significa que ele vai aparecer aqui, tá? Então
Então, são ajustezinhos que vocês vão precisar fazer durante a implementação do site. Bom, então consegui botar um prompt aqui, que é essa caixinha div, tá? Na caixa code, eu coloquei ali a margem de cima, né? E o tipo da fonte. Aqui o início é só para marcar aqui o style sheet, ou seja, com o fundo preto, com a cor branca, tá? E aí a gente vai ver esse negócio de posição aqui daqui a pouco, tá? E o final também é a mesma história, onde eu estou colocando aqui o end, tá? Então percebam só que eu estou colocando os elementos aqui, ó. Então essa página, novidade, o div, tá? Que abre o div, fecha o div, ele cria uma nova caixa pra gente. Só que essa caixa é sem significado semântico, tá ok? E aí, ó, um botãozinho voltar aqui para voltar para a página anterior. Então, propriedade radius e assim por diante, e o div foi o nosso conteúdo dessa página aqui que a gente viu nesse momento, tá? Então, nós começamos numa página quadrada, tá? Com os cantos quadrados, cada uma das caixas. Passamos agora para uma página com um pouco mais arredondadinha, né? Tá? Mas seguindo a mesma estrutura, tá? Vamos partir para frente. E aí nós temos o seguinte. Nós temos o posicionamento de elementos, tá? Todos os elementos que a gente tem são containers, tá? Então nós temos aqui na página 3, tá? São containers, são conteúdos. O que eu fiz? Se vocês pegarem aqui o head, ele é um container. Na seção do meio aqui, ó, na seção meio, que é a seção que está aqui entre as páginas aqui, eu coloquei dois div, dois elementos para separar coluna. Não tem significado semântico aqui, tá? Então, a coluna 1 tem o artigo aqui falando de posicionamento de containers, e na coluna 2 está lá falando de outra janela, tá? Então, eu tenho dois articles. Os articles têm conteúdo semântico, mas o div não. Ele é só uma questão para a gente organizar visualmente o nosso site. Então, eu consigo separar esses elementos. Se eu tirar o CSS daqui, tá? Se eu tirar o CSS aqui, só quebrar esse CSS, vocês vão perceber que a página ficou exatamente, ó, linear, sequencialzinho do jeito que estava, tá? Então, o CSS que está fazendo toda a diferença para a gente aqui. E é bem gritante, né? A diferença do que a gente tinha antes para agora, tá? E aqui embaixo eu tenho uma nova seção do nav normalzinho, como a gente já tinha. Então vamos dar uma olhada aqui, gastar um tempinho olhando essa seção meio, né? Ver o que essa seção meio e ver o que essa coluna 1 e coluna 2 tem de diferente, tá? Dentro do nosso CSS, tá? Dentro dos elementos aqui que estão posicionados um ao lado do outro, tá? Garanto que vocês estavam cheios de vontade de fazer algo assim. Então, vamos nos concentrar naqueles elementos lá do meio. Então, o meio, ele define uma posição aqui, ó, a gente vai ver mais adiante, uma posição relativa, tá? A gente vai ver por que foi criado esse meio aqui. E a altura aqui de 250, tá? Vocês podem perceber que tem um distanciamento aqui, ó, tá? Porque a hora que a gente for visualizar essas posições, vocês vão entender que se eu não tivesse colocado essa altura mínima, esse elemento estaria em cima do outro. Então, eu precisei ajustar, fazer esse ajuste aqui. E as colunas, simplesmente, definir a largura máxima, tá? Definir a largura máxima de uma coluna e da outra coluna, tá? E aí, ó,
no caso aqui, o right dele, coloquei ele aqui no canto direito para saber aonde que ele ia se posicionar. Tá? Essa questão de posição a gente vai ver no próximo slide, tá? Tá aqui na frente, a gente vai ver as posições. Mas agora nós vamos ver que isso aqui é possível, né? Coloquei um link aqui para vocês, tá? Que vocês podem aqui, a respeito do layout, né? Eu tenho certeza que alguém vai questionar se eu escrevi layout aqui direito, tá? Sugestão de leitura aí, então, tá? Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos ver a página de posicionamento, tá? Vou aumentar aqui essa tela, tá? Porque ela já vai nos dar uma ideia interessante aqui. Bom, position, tá? É uma propriedade do CSS, tá? Que ela define a posição dos elementos. Então, ó, a finalidade dos layouts mais complexos a gente precisa dessa propriedade. É ela que define que forma os elementos, que forma que as caixas, entendam, as caixas. O head, o article, qualquer caixa semântica e o div, inclusive, se comportam, tá? Tem vários valores aí que a gente vai discutir aqui nessa página. Estático, tá? O valor estático aqui, ó, é o que? Ele fica travado, tá? Olha um exemplo de static aqui, ó. Essa caixa aqui, ó, essa caixa verdinha, ela é exemplo static, tá? Então o valor estático é o valor padrão de todos os elementos. Então, se você não colocar, ele está usando o position static. Ele não se posiciona de maneira especial, tá? Ele não tem uma definição e ele fica ali ocupando o espaço. Então, se a gente observar o código aqui, ó, deixa eu mudar para o código dessa página 4. Página 4, HTML está aqui. Se vocês observarem o código dela, vamos lá. Então, eu coloquei aqui, ó, estático, tá? O elemento estático tá aqui, ó. Ele não tem nenhuma diferença, ele tá a caixa ocupando o espaço posicionado aqui, tá? Então, primeira propriedade, estático, é a padrão. É aquilo que a gente já vem fazendo, que vocês não perceberam que a gente estava fazendo. Então, vai ter algumas coisas que a gente faz aqui que vocês acabam nem percebendo. O próximo é o relative, tá? O relative, ele é uma propriedade que ele não funciona, por exemplo, ele funciona exatamente como estático se nós não utilizarmos nada de diferente. Por exemplo, essa caixinha verde do relative 1 aqui, ó, ela não tem nada de diferente no CSS, o código está ali, ó, position relative, não mudou nada. Por quê? Porque relativo a quê? Tá? Então ele não sabe relativo a quê. Na caixa exemplo 2 ali, ó, que eu coloquei ela até destacada ali para a gente chamar a atenção mesmo, eu coloquei position relative. O topo dela está a menos 20 pixels do elemento. Mas em relação a quê? Quando que esse texto, onde que essa caixa deveria começar? Abaixo aqui dessa relative 1 aqui, desse exemplo 1. Então, se fosse um estático aqui, ele ia começar abaixo. Mas eu não, eu coloquei que ele começa menos 20. Menos 20 significa que ele vai sobrepor o elemento anterior, tá? Então, ele está subindo 20 posições, 20 pixels aqui. E aí eu posicionei ele 20 pixels à esquerda. Então, qual que seria o canto dele? Seria a margem do nosso padrão aqui. Então, eu posicionei 20 pixels adentro, tá? E o restante é propriedades de background e a largura dele aqui que eu fiz diferente para dar um destaque. Então, perceba, olha como a gente já consegue levar as caixas para onde a gente quer. Tá? A gente consegue posicionar ela em cima de outra, colocar uma sobreposta, colocar
num canto da página, colocar em outro e assim por diante. Tá? A gente já consegue fazer isso, então, simplesmente com essas propriedades. Top, left, tem a right, tá? Então, se vocês lembrarem lá que eu coloquei right 0 na página anterior, deixa eu voltar aqui, ó. Lembra que aqui tinha um right 0? Porque 0 na margem direita, ou seja, ele gruda na margem direita, tá? Então, se vocês lembrarem dessa propriedade, ela está grudando lá na margem direita, tá? Então, nós temos lá top, left, right e bottom, que é a parte de baixo, tá? Que é a última parte lá, que é o elemento lá na parte final da página. Então, bem bacana essa propriedade relativa ao posicionamento relativo. Dá para brincar bastante com isso, tá? O fixed, tá? O elemento fixed ele é posicionado relativamente ao viewport. O viewport é a tela, a nossa tela, tá? Ele sempre ficará no mesmo lugar. Então, se vocês perceberem ali, ele já está aparecendo, ó, faz um tempão aquele logozinho do if ali no canto, ó. Eu subi, eu desci e ficou aparecendo aquele desenhozinho lá desse if aí, ó, tá? Lá no mesmo lugar, ele não saiu do lugar, tá? Que ficará no mesmo lugar caso haja rolagem da tela, tá? E eu posso diminuir o tamanho da janela aqui, ó. Ele vai estar lá, ó, bonitinho no mesmo lugar. Ele tem as propriedades top, right, bottom e left, tá? Então, para a gente posicionar ele aqui onde a gente quiser, tá? E aí esse aqui é o exemplo de elemento que eu estou utilizando. Esse elemento ele não deixa espaços vazios que são inseridos normalmente no documento, então ele não fica lá vinculado a alguma coisa, tá? Então, ó, esse elemento está nessa posição, ó, top 0, então ele é fixo com top 0, margem direita 0, ele tem altura, largura, e aí eu coloquei uma bordinha lá, coloquei um redondinho, o restante é só para a gente poder visualizar o elemento. Então perceba que eu consigo colocar agora itens fixos no nosso documento HTML, tá? Aí nós temos também, por último, o absolute, tá? Ele é um pouquinho mais complicado do que os demais, né? Mas ele se comporta como fixed, tem as mesmas propriedades, tá? Porém, ele tem como referência a posição do elemento relativo, tá? Mais próximo, tá? Então, aquele relativo onde ele está dentro, a princípio, ou que ele está logo na sequência, tá? Ao invés do viewport, tá? Então, se um elemento está posicionado em absolute, ele não tiver nenhum elemento pai dele, não tiver dentro de ninguém, o body vai se comportar como se estivesse no body, como se estivesse aqui no fixed, tá? Então, ó, aqui, ó, eu coloquei um elemento, ele está na posição relativa, aqui, ó, esse verde aqui. Se esse elemento estiver na posição static, normal, né? E seu filho estaria em posicionamento em relação ao body do documento. E esse elemento aqui está na posição absolute e é posicionado em relação ao seu pai. Então, se a gente observar o código aqui, ó, vamos ver o código aqui, ó, no HTML para entender. Então, eu tenho dois divs, tá? Esse aqui é o div que está lá dentro, é o div interno, e esse aqui é o div externo, tá? Esse aqui está dentro do outro, então ele é filho desse outro. Então esse div aqui, ó, classe relativa 1, altura do relative, tá? Ele é pai desse exemplo de absolute, tá? Se vamos observar lá no código lá, no CSS, vou pegar aqui, deve estar aqui no finalzinho, tá? Ele está posicionado, ó, 20 pixels à direita, 60 pixels, ele tem 60 de altura, tá? E largura de 250. Então ele tá, a questão é, ele está posicionado a 20 pixels
à direita, tá? Do elemento relativo a onde ele está dentro, onde ele está inserido. Então, ele tem 20 pixels para cá, tá? E logo abaixo do conteúdo, tá certo? Então, são essas as propriedades aqui de posicionamento que nós podemos empregar no nosso documento HTML, tá? Então, nos nossos divs, nos nossos sections, articles, qualquer elemento. E sempre eu trabalho quando eu tiver um relativo a alguma coisa, top, right, bottom, left. Percebam que eu coloquei aqui em ordem sentido horário, tá? Sempre começando top, right, bottom e left, tá? Sempre que isso acontecer, essa é a ordem, é o padrãozinho seguido no HTML, tá? E por fim aqui vai ficar uma atividade para vocês fazerem, claro, tem que ter uma atividade. Vocês vão elaborar um site semelhante ao que eu estou propondo aqui, ó, tá? Esse aqui é o exemplo. Então, o que eu fiz? O que eu quero que vocês façam? É um mini currículo, tá, de vocês. Então, eu coloquei lá meu nome, o meu e-mail, tá? Ó, olha lá, eu vou rodar aqui, ó. Ele vai passar. Eu tenho um fundo aqui, ó, tem uma imagem no fundo, tá? Tem um menuzinho superior aqui, ó, tá? Onde ele leva, por exemplo, a contato, ele vai voltar lá, ó. Eu tenho um elemento topo aqui, ó, que volta ao topo. Vocês já devem ter visto um botãozinho parecido com esse, tá? Que tá ali, ó, ele sempre tá ali no cantinho, ó. Ele vai voltar para o topo da página. A formação, por exemplo, coloquei um texto de formação aqui, experiência profissional, tá? Os interesses e contato. Então, várias informações aqui. Eu gostaria que vocês fizessem, não é para copiar essa página, não quero uma cópia. Eu quero que vocês desenvolvam uma página com o currículo de vocês, tá? Pode colocar a formação, pode colocar aquilo que vocês têm de experiência, principalmente que vocês têm de interesse, podem colocar as perspectivas que vocês têm de formação, podem colocar o que vocês quiserem, coloquem onde vocês estudaram e assim por diante. Podem brincar à vontade, colocar, mas eu quero uma página que conte um mini currículo de vocês, tá? Pode ser um currículo, tá? Se está fazendo uma iniciação científica, se pretende, que área que pretende fazer, tá? Sintam-se à vontade aí contar aquilo que vocês quiserem no documento HTML. Porém, lembrem-se de utilizar os elementos e posicionamentos aí do jeito que fica mais adequado, tá? Então, para vocês verem o comportamento aqui, tá? Entenderem o que está acontecendo. Bom, então, para a aula de hoje é isso, tá? Então, posso voltar até aqui para o início. Então, da onde a gente saiu para onde a gente chegou, né? Então, dá para a gente brincar bastante agora nas nossas estruturas. Então é isso, pessoal. Até a próxima.